Circle of Inevitability, capítulo 337. Especulação da mágica. Madame Hela chegou em Traer? Lumian segurou a carta com um semblante gravado em complexidade. Ela aconselhou Lumian a ser vigilante sobre as raízes familiares da trouxa, presumindo que seria uma via promissora de investigação. Pura coincidência, ou há outra razão? Lumian ponderou brevemente antes de se acomodar em seu assento. Sob o brilho da lâmpada de carboneto, ele pegou caneta e papel, começando a correspondência com a Madame Mágica. Em prosa sucinta, relatou as ocorrências do dia, seu discurso com Franca e o enigma da sombra de armadura. Embora não tenha retido nenhuma menção à chegada de Hela, ele se absteve de revelar o fato de que os membros da Sociedade de Pesquisa de Babuínos de Cabelos Encaracolados vinham de um mundo alternativo. Aproximadamente meia hora depois, Lumian recebeu uma resposta da mágica. Desistir das criaturas indicadas pela bênção e escolher autonomamente um parceiro de contrato do mundo espiritual foi uma escolha prudente. Sua transição para um caçador da inevitabilidade, com a concessão do caminho da inevitabilidade como seu objetivo, prova que minha orientação sutil deu frutos, afinal. Nesse ponto, Lumian ficou um pouco confuso. Quando foi que a Madame Mágica sugeriu abrir mão das estranhas criaturas indicadas pela bênção? De repente, uma compreensão surgiu. Antes de rezar por uma bênção do contratado, sem saber que o conhecimento místico que ele trazia abrangeria alvos do contrato, a Madame Mágica ofereceu a ele informações sobre criaturas do mundo espiritual para sua consideração. Era de fato uma dica, mas precisava ser tão sutil? Lumian refletiu que aqueles habilidosos em adivinhação ou apaixonados por astromância pareciam avessos à orientação direta. Em vez disso, preferiam deixar cair migalhas de percepção ou tecer enigmas imperceptíveis para os outros. Depois de descobrir isso, Lumian abaixou a cabeça e voltou a analisar a resposta da Madame Mágica. Pecadores, uma organização secreta que venera a inevitabilidade, existe há mais de 6 anos. Suas origens podem ser rastreadas até os estágios finais do Reino Loen, do Império Fezak e da Guerra da República em Tis. Roche Louise Sanson, o nome que você mencionou, pode ter sido uma adepta da inevitabilidade, embora talvez não tenha recebido suas bênçãos correspondentes. Em suma, essa guerra forneceu aos deuses malignos mais fendas para invadir nosso mundo. Você provavelmente percebeu a conexão próxima entre Roche Louise Sanson e sua irmã Aurore. Até certo ponto, elas são uma, mas não personalidades totalmente distintas. Assim como a habilidade Renascimento, sua irmã carregava um histórico anterior, ressuscitando dentro do corpo partido de Roche Louise Sanson. De acordo com a progressão normativa, sua irmã deveria ter tomado esse caminho. Integração das memórias e sentimentos de Roche seta apontando para a direita, conflito interno seta apontando para a direita, um prelúdio para o transtorno dissociativo de identidade seta apontando para a direita, autorreconciliação seta apontando para a direita, abraçar uma nova existência. Se a autorreconciliação não fosse suficiente, era necessário recorrer a um psiquiatra genuíno. A julgar pelo comportamento de sua irmã durante os primeiros 5 anos, mesmo que sua autorreconciliação permanecesse incompleta, ela se saiu razoavelmente bem. Provavelmente, sua inquietação era controlável. No entanto, ela achou a associação de Roche com um deus maligno inaceitável. Este assunto não resolvido forneceu uma abertura para o feitiço de invocação de almas. Assim como você está intrigado, por que ela iria querer usar o feitiço de invocação de almas em si mesma? É uma pergunta crucial. Suspeito que Pecadores não seja apenas o nome da organização secreta, mas também uma sequência 2 ou sequência 1 do caminho da inevitabilidade.
A entidade conhecida como inevitabilidade tem autoridade sobre o passado, presente e futuro. Você vislumbrou isso em seu sonho, não é? Pecadores do passado e sofredores do presente, eles não se harmonizam esplendidamente? Mas e o futuro? Ele estava relativamente calmo agora. Seja o renascimento da verdadeira Roche Louise Sanson ou a identidade dissociativa de Aurore e o vestígio de espírito revelado através do feitiço de invocação de almas, ele poderia aceitar qualquer um sem muita dificuldade. Lumian soltou um suspiro lento e deliberado, voltando o olhar para a carta atrás. O problema da sombra de armadura é muito complicado. Nem você nem a 2 de copas devem estar a par dos detalhes neste momento. Na verdade, antes de você invocar tal sombra, eu só tinha ouvido falar de entidades análogas pelo Senhor enforcado. Ele as encontrou apenas 3 ou 4 vezes, uma delas até mesmo dentro de um sonho. No futuro, quando você invocar a sombra de armadura novamente e cumprir seu acordo, lembre-se de me escrever e me informar sobre quaisquer mudanças notadas. Senhor enforcado, o portador da carta do enforcado no clube do tarô? Responsável por resolver o problema com o outro mundo? A mente de Lumian se envolveu seriamente, percebendo a mensagem implícita da Madame Mágica. Isso envolve uma questão de alto calibre. Os detalhes estão além do seu alcance por enquanto, mas você pode investigar e seguir pistas dentro de suas capacidades. Isso implica no interesse do clube de tarô no mundo representado pela sombra de armadura. Lumian assentiu tacitamente, seu foco retornando aos restos da carta. Eu o notificarei quando o momento do tratamento psiquiátrico final for confirmado. Seu item místico deve estar pronto na próxima semana. Conheça Hela. Nenhuma preocupação gritante da minha parte. Você pode até sugerir que a anomalia de Aurore pode ter surgido da venda do feitiço de invocação de almas por um membro da reunião da mentira, avaliando sua reação. Quanto a contar a ela sobre a sombra de armadura, cabe a você e a 2 de copas. Lumian passou levemente as pontas dos dedos, fazendo com que as chamas vermelhas incendiassem a carta. Após completar esta tarefa, ele compôs uma resposta para Hela. Honorável Madame Hela, se lhe convier, vamos nos encontrar amanhã às 10 horas na cafeteria do Pequeno Corvo do Quartier de l'Observatoire, na Rue Ancienne. Lumian havia planejado inicialmente escolher um ponto de encontro no distrito comercial que ele conhecia bem. Mas o risco de a Ordem da Cruz de Ferro e Sangue avistá-lo com um estranho era muito alto. Sua segunda opção era escolher uma cafeteria ou uma cervejaria perto de uma catedral. No entanto, sentiu que isso poderia soar como cautela excessiva. Parecia que ele poderia buscar refúgio na catedral se algo desse errado. Mas a verdade era que ele não ousava se esconder lá. No final, decidiu ir na Rue Ancienne, a rua onde ficava o Salle de Bal Unique. Quando chegasse a hora, se houvesse algo errado com Hela, ele atrairia o perigo para o salão de dança que deixava seus nervos à flor da pele. Ele queria ver se conseguia manipular os encrenqueiros para que se voltassem uns contra os outros. Após receber a resposta de Hela e confirmar a hora e o lugar, Lumian retornou à Rue des Blouses Blanches com o minério sangue da terra. Bateu na porta de Franca e Jena mais uma vez. Franca ainda estava vestida com seu traje habitual, não tendo trocado para sua roupa de dormir. Ela olhou para Lumian com uma expressão confusa e perguntou: "Por que você está aqui de novo?" Em vez de responder, Lumian perguntou: "Onde está Jena? Por que você precisa saber?" "Ela recebeu um pagamento seu e foi visitar o irmão", Franca respondeu, sentindo que Lumian tinha assuntos sérios para discutir. Só então Lumian mencionou seu encontro com Hela no dia seguinte. Finalmente, ele fez a pergunta: "Devo mencionar sombra de armadura?" "Ainda não.
Vamos esperar até termos uma imagem mais clara, disse Franca após cuidadosa consideração. Por enquanto, não me mencione. Haja como se nunca tivéssemos nos conhecido. Uma risada escapou dos lábios de Lumian. Você desconfia de todo mundo. Uma vez que os detalhes foram confirmados, Lumian olhou para Franca. Você está saindo? Sim, estou indo para a Rue des Fontaines para encontrar Gardiner. Franca respondeu abertamente, com um sorriso travesso no rosto. Vou apresentá-lo a algum prazer real. Lumian ficou momentaneamente sem palavras. Franca soltou uma risada suave. Não tenho muita escolha. Já que nem você nem Jenna estão me ajudando, preciso encontrar outra pessoa para compartilhar o prazer. Sem esperar pela resposta de Lumian, ela acrescentou com um sorriso. Também direi a Gardiner que participei de sua operação contra seu inimigo a pedido de Jenna e que recebi uma parte substancial dos despojos. Lumian ficou surpreso. Achei que você guardaria segredo dele. Franca riu e explicou. Aquele cara é, na verdade, uma pessoa muito desconfiada. Na maioria dos casos, contar a verdade a ele funciona melhor do que esconder coisas dele. Enquanto Lumian concordava, Franca se lembrou de algo. Os encantamentos ritualísticos foram adivinhados. O encantamento de dissipação é sua graça, e os encantamentos de uso são vaca, ovelha e cachorro. Depende do tipo de couro usado. Tudo está em Hermes. Com isso, a demônia acenou com a mão e saiu com uma atitude alegre. O encantamento dissipador é, sua graça. O padre certamente tem um gosto pelo poder. Lumian entrou no apartamento 601, pegou as 5 peles ritualísticas e foi até sua casa segura. Claro que ele não se esqueceu de trancar a porta para Franca. Reticências. Na manhã seguinte, na Rue Ancienne, quartier de l'Observatoire, Lumian caminhou entre os prédios antigos e percebeu que o Salle de Bal Unique e o bar permaneciam fechados àquela hora. Ding ding ding. Um carteiro passou pedalando com um casaco azul florido. Lumian desviou o olhar da porta firmemente fechada do Salle de Bal Unique e continuou seu passeio, em direção à cafeteria Pequeno Corvo.